pleno domingo de carnaval no Brasil, porém não tem carnaval. Estou sabendo, falando com a minha querida Cleide, que está no Brasil, eu não estou sabendo de nada mesmo. Aliás, tem tanta coisa para a gente saber na televisão e as notícias. Eu não vejo televisão, tá? Não vejo, e não tem muito tempo, mas fiquei sabendo agora, pela boca da Cleide, que realmente o carnaval não vai ter no Brasil esse ano. E eu acho que o mundo, sabe, está se preocupando realmente com o que realmente importa, né? Então, eu agradeço a Deus pela vida de vocês que estão aqui, depois quem vai ver o nosso estudo no YouTube. E hoje a nossa mensagem tem muito a ver com o momento que nós estamos, tá? O tema da nossa mensagem hoje é menos que nada, que é o princípio da segurança. Nós estamos fazendo uma série sobre os princípios que regem a nossa vida, e eu acho que vai ser muito legal a gente estudar isso aqui, porque vai falar exatamente disso, né? Quem que está no comando, e se você acredita ou não. Hoje nós estamos num mundo de incertezas, cada um de nós tem as suas questões, cada um de nós tem as suas dúvidas, e assim, eu não tenho a resposta para tudo, mas eu sei onde tem, e eu vou contar para vocês. Eva! Tem até receita de bolo aqui, de pão, tá? Tudo que você quiser tem. Ensina como se preparar uma noiva, né? Para como conquistar um moço. Ensina como lidar com a sogra. Ensina como lidar com a nora. Gente, ensina como ser filho, como ser pai, como ser servo, como ser dono, como ser patrão, como ser... Tem tudo. Então, para que ficar batendo cabeça se a gente pode encontrar realmente todas as respostas aqui? É por isso que nós estamos incessantemente estudando esse livro, que cada vez que você estuda, você tem vontade de saber mais coisa. Então, o nosso estudo de hoje, baseado no livro A Universidade da Palavra, do Dick Eastman. Quem me acompanha já sabe, assim, o grande barato que eu tenho com esse livro. Eu li no mínimo 5, 6 vezes, estou lendo a 7ª. E são os princípios que regem a sua vida. Como você vai se conduzir se você não tem um princípio? Se qualquer coisa que vento de doutrina, né, que Paulo fala, qualquer coisa te tira do foco. Então, você precisa ter um caminho para traçar, para saber em que você acredita e o que você faz. Então, eu vi uma vez um cara, pastor Paulo Silva, esposo da Cleusa, gente, que bênção que é aquele casal. E o pastor Paulo Silva falou uma frase uma vez que eu achei assim o máximo, que ele disse assim: ninguém segue alguém que não sabe onde vai. Até que a pessoa está indo para o lugar errado, mas se ela sabe aonde ela vai, as pessoas se animam a seguir. Mas você não se anima a seguir alguém que não sabe para onde está indo, porque você tem medo de perder seu tempo. E tem que ser assim mesmo. Então, como você vai saber? Se você conhecer aonde que você vai. Então, no começo do princípio da segurança, tem a história de um cara que estava num dia de depressão. Será que a gente também tem esses dias, né? E ele fala assim, acho que eu sou um nada, né? Não tem aquele dia que se sente um nada, né? E a gente fala assim, eu sou tão expressiva como uma gilete num ladrilho molhado, quer dizer, nada, né? A mosca do cocô, do cavalo, do bandido. Não tem dia que a gente se sente assim? E aí ele se deparou com o texto de 1 Pedro 2,10, e que fala assim: antes, vocês não eram nem povo, né? Porque tem o povo, as pessoas, o grupo de pessoas que querem ser, questão de identidade. Tem gente que quer ser povo de Deus, tem gente que quer ser servo de Deus, e tem gente que quer ser escravo de Deus. Desculpa aí, eu sou filha, tanta beleza, mas aqui está falando, gente, nem povo vocês eram antes, quer dizer, antes você era menos que nada, se hoje você é nada, você já está subindo, né? Então, vamos lá, o que é que vai fazer a gente mudar? Tem uma frase que eu amo, que é o seguinte: ninguém cresce se não tiver desafios. Então, é o seguinte: tempos difíceis criam homens fortes, não é? Homens fortes criam tempos mais fáceis, e tempos fáceis criam homens fracos. Vai aí, vamos repetir de novo que eu não entendi? Então, vamos lá. Tempos difíceis criam homens fortes. Homens fortes criam tempos fáceis, mas tempos fáceis criam homens fracos. Então, o que acontece? Com as lutas, eu falo a história da cicatriz, tudo que você está passando é para você se fortalecer e para você ter experiência e chegar lá. A maturidade espiritual é criada com altos e baixos. Então, aquela historinha, né, que tem sabe o negócio do cardiograma? Assim, pi, 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 pi. Quando tá na reta, o fulano tá morto.
Então, quando você está vivo, está subindo e descendo. Os altos e baixos, é assim que a gente vive, tá? Então, o que acontece? Quando você está modelando o seu caráter, você é deparado com situações que não são tão confortáveis, porque você só muda de situação se você não estiver na sua zona de conforto. Então, eu pergunto para você hoje, você está na sua zona de conforto? Você está acomodado ou tem alguma coisa que te incomoda? Se tem alguma coisa que te incomoda, você automaticamente vai querer sair dessa situação. E esse é o caminho para o crescimento. Então, vamos lá. Cada experiência que você tem, cada dificuldade que você tem que ter uma função. E o produto dos vales, o produto do sofrimento, o produto das provas, do sofrimento, das lutas, o produto final tem que ser a fé. Aí você vai me falar, mas o que é fé? Aí a gente ouve lá no Brasil, né? Uma expressão, eu vou fazer uma fezinha aqui, que é jogar na loteria. Isso não é fé, tá? Eu não sei por que chama isso, porque fé não é. Fé é o quê? O autor aos Hebreus explica claramente. Fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Fé é a certeza daquilo que você não viu com os seus olhos. E muitas vezes você não viu com os seus olhos, mas você tem fé por quê? Porque você sabe que o mesmo Deus que está aqui na sua vida hoje é o mesmo Deus que fez isso no passado. E ele não muda. Então, olha para trás e veja quantas lutas você passou. E você passou! Eu falo de cicatriz. Eu tenho uma cicatriz aqui na mão, que foi de uma navalha, que eu estava cortando o cabelo do cara e fiz um cortinho assim. Eu tenho uma cicatrização muito boa. É só uma marquinha. Gente, isso tem logo que eu abri o salão, mais de 30 anos, né? E eu olho assim, eu lembro dela. É uma cicatriz, quer dizer o quê? Não me matou. Eu tenho uma outra cicatriz aqui, que foi um machucado que eu fiz quando eu estava internando meu pai. Eu tinha um queimado e fui carregar uma sacola e abri uma bolha. Eu fiquei com 2 cicatrizes horrorosas aqui. Eu me lembro exatamente do dia que eu fiz isso e eu sarei. Eu não morri porque cortou meu pulso. Você entendeu? Então, as cicatrizes servem para você pensar assim, eu passei. Aí a gente ouve aquelas frasezinhas de Facebook, né? Antes era de caminhão, agora é de Facebook. Eu não saio para a rua, né? Que era assim... Quem já passou na tempestade, quando vem uma garoa, não se assusta. Quantas tempestades você já passou? Quantas provas você já passou e que a sua fé foi provada para saber se você confiava em alguém que era capaz ou não? Então, a sua fé vai depender do que você já passou, das experiências que você passou e em quem você acredita. Então, Hebreus 11:6 diz o seguinte, sem fé é impossível agradar a Deus, porque ele poderia aparecer como um anjo na sua frente, com um pergaminho e falar, olha, você vai passar isso todo mundo quer, né? Mas ele não faz. Ele não faz. Ele quer que você creia nele, ele não precisa provar que ele é Deus. Então, o ateu, eu não acredito em Deus, tadinho. Você não acredita em Deus, ele continua sendo Deus, você acredite ou não. Deus é capaz de fazer, mesmo que ele não faça. Deus é bom o tempo todo, mesmo que o seu pedido não seja atendido do jeito que você quer. Deus continua sendo bom. Nossa, que ruim. Eu não, aí tem assim, né? Aí eu sou ateu. Você é ateu por quê? Porque ele não me deu, Deus não me deu o que queria. Não, você é uma criança birrenta. Aí você fala, Deus não me respondeu, ô cabeção. Às vezes Deus respondeu não. Às vezes Deus respondeu para você assim, espera, não é agora. E às vezes ele te dá. E ele respondeu do mesmo jeito. Só que a gente não aceita. Então vamos lá. Em que se baseia a nossa fé? Se a nossa fé se baseia naquilo que a gente não vê, não quer dizer que ela não exista. Vamos falar de vento, ok? Existe, a gente sente e não vê. Você sabe que o vento existe porque ele sopra e você já viu experiência. A fé também é assim. Aonde se baseia a nossa fé? A sua fé tem que se basear o quê? Papelzinho e caneta na mão. Primeiro, a fé é o quê? É a segurança que Deus existe, é a certeza de que Deus existe. Se você tem a certeza que Ele existe, você tem em quem confiar, tá? Segundo, fé é a confirmação de que Deus age. Deus não é lá, sabe a visão de Isaías? Lá no céu, no santo dos santos, os anjos, amém, amém. Não, 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 não.
Deus está aqui, Ele habita em nós, o Espírito Santo habita em nós, assim que Jesus subiu para o céu, mandou o Espírito Santo para Ele habitar dentro de nós, operante. Quando eu era criança, lá, né, grupinho de adolescentes da igreja, sabe? 4 mulheres e um menino no violãozinho, a gente cantava que muito embora um só Jesus exista, nem todos sabem dele como é, e fala que Deus, Ele continua, Ele não se esqueceu de mim. Deus não está lá no céu, sem se importar comigo. Então, o segundo princípio que baseia a nossa fé é a existência de que Ele é operante. Fé também é um título, um sentimento de posse, de quê? Da promessa. Eu tenho fé porque eu tenho uma promessa. Como você sabe a promessa que você tem? Se você conhece as promessas. Então, você sabe as promessas, você tem identidade, você sabe as promessas que você tem para a sua vida. Se você tiver conhecimento dessas promessas, você não vai deixar qualquer luta te derrubar, tá? Uma fé é a prova de validade. É a prova de validade, o valor das palavras de Deus. Se Ele falou, Ele vai fazer. Deus não é homem que se arrependa, nem filho do homem para voltar atrás, nem para mentir. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Mas um dia fui na igreja e a irmã falou que ia acontecer. Foi Deus que falou ou foi a irmã? Aí o pessoal do reteté das profetadas vão me jogar tomate agora. Não jogue, vai sujar o seu computador. Não deu, tá? Não vai chegar. Por isso que eu uso estudo pelo Zoom, porque aí eu tô meio livre, né? O que acontece? Quando Deus promete, Ele cumpre. Ele cumpre. A Andréia que tá aí. Ok, não tem problema. Vamos ver. Bem-vinda, Andréia. Vamos lá. 5 é a convicção da realidade de Deus. Então, a fé se resume exatamente nisso. Vamos lá? A fé se resume em 5 coisas: na existência de Deus, num Deus operante, certificado de posse, uma prova de validade, o valor da palavra. Então, o que eu estou resumindo aqui? O que é a fé? Porque agora vem. Agora vem. Quem são os ladrões da nossa fé? Senhor. Nós temos ladrões da nossa fé, tempo integral, nos cercando, porque a única coisa que o inimigo pode fazer é tentar roubar aquilo de melhor que vai nos ter a vida em abundância, porque o ladrão vem para matar, roubar e destruir. Somente Deus, em Jesus Cristo, nos garante a vida eterna. Então, quais são os ladrões da nossa fé? Então, agora você vai parar e vai pensar na luta que você tem, o que é que você está passando e o que é que está roubando a sua fé. Por que você está chorando? Por que você titubeia? Por que você não acredita? Por que você se desespera? Tá? Porque nós temos os ladrões. Satanás vai fazer tudo isso para roubar a nossa fé. E ele tem armas. Então, vamos lá. Espírito de depressão. Veja bem, não estou falando da depressão, que é doença. Não, é o espírito da depressão. É aquele negócio inconstante. Hoje, ó dia, ó mês, ó ano, ó azar. Quem é da minha geração, vocês são gatinha, não lembra. Mas quem é da minha geração, lembra da hiena, que só choramingava. Tem gente que fica assim, chorando pros cantos, porque é mais fácil você inspirar piedade das pessoas, gente que só reclama, né? Que você pergunta, e aí, como tá? Você se responde, se arrepende de perguntar, porque a pessoa conta, né? Então, o que acontece? Espírito de depressão. Rir sempre é o melhor remédio, e ser feliz é uma escolha. Você tem a escolha de ser feliz mesmo no meio do problema. É fácil? Não. E a sua felicidade vai se basear em que? Se o seu mundo caiu, seu marido foi embora, seu filho entrou para as drogas, sua filha virou a quenga. Seu mundo caiu. O que acontece? O que você vai fazer? Eu sou feliz naquele que me salvou. Pronto. Eu tenho esses problemas, mas eu tenho. Se você não tiver nenhum motivo para ser feliz, saiba que alguém te amou tanto que derramou o seu sangue na cruz para que você tenha vida em abundância. Outra arma do inimigo, que ladrão da nossa fé, o espírito de ódio. Aquela coisa que é plantada dentro da gente de você querer destruir o outro. Gente, quando você tem ódio, o maior prejudicado é você, não é o outro.
Aonde você está? Você está com um problemão e você não começa a não acreditar que vem a solução? Por quê? Porque quem te fez mal é fulano, ciclano, Beltrano. Então eu fico pedindo, fazendo campanha para Deus mandar um raio fulminar o fulano. Hello! Nós falamos domingo passado sobre o fruto do Espírito. O fruto do Espírito habita em você. Você não pode tirar uma folga de ser crente para poder amaldiçoar o outro. Não, não permita que isso roube a sua fé. Espírito de orgulho e arrogância. Eu sou. Sabe que na igreja tem 2 tipos de pessoa, né? Que é o grande servo e a super crente. É aqueles que são intocáveis. Eu vou te contar, não existe intocável. Quem fez nosso estudo de quinta-feira, que nós falamos sobre a tentação de Jesus, mãe do céu, o diabo foi meter a cara com Jesus, você acha que ele não vai fazer com você? Tentar te dar uma rasteira, tentar te derrubar. Então, quando que você não vai cair? Quando você sabe em quem você crê. Aquele que fez, vai fazer de novo. Aquele que te livrou no passado, ele vai fazer de novo. E se ele não fez ainda, sabe? Pegadas aéreas. Ai, eu tô sozinho. Não, você está andando no colo do Senhor. Se você de manhã hoje entregou seu caminho ao Senhor e confia nele, ele vai cuidar da situação para você. Ai, mas o problema com meu filho, com meu marido, com meu emprego é tão difícil, eu não sei o que fazer. Não sabe o que fazer? O que você é para Deus? Se você é filha, você senta no colo do pai e fala, pai, isso é demais para mim. Entre e resolve. Porque você sabe que tem um Deus que age. Né? Olha lá no nosso grupo de estudo e Deus testemunho das orações respondidas, do desespero onde Deus mostra a solução de onde você não espera. Porque Ele é Deus. Não importa o tamanho da sua luta, Deus é Deus. Não importa o tamanho do seu desespero, Deus é Deus. Desce do degrau, abaixa a sua bola e senta no colo do seu pai. Espírito de medo. Você sabia que o medo é a segunda maior força do universo? Porque Jó fala, né? Quem sabe a história de Jó? Jó fala, tudo que eu temia me aconteceu. Tudo quanto é livro de autoajuda, e olha que eu estudo bem, neurociência, autoajuda, um monte de coisa. Tudo que você tem medo, em exagero, aquilo vai te acontecer. O medo atrai. É a segunda maior força do universo. Não tenha medo de andar na rua e ser assaltado, porque se você tiver pavor de andar na rua e ser assaltado, vai acontecer. Eu conheci um cara que falava que é frequência, sabe, de rádio? Se você entra na frequência do assalto, você vai ser assaltado de noite. Se você entrar na frequência de medo da polícia te parar, a polícia vai te parar. Se você entrar na frequência de qualquer coisa, vai acontecer porque o medo atrai. O medo atrai as coisas que você não quer. O próprio Jó falou isso, e Jó foi contemporâneo de Adão. Ele viveu na época de Adão, ele já tinha descoberto isso. Porém, eu tenho uma boa notícia. A primeira maior força da natureza é o amor. E a Bíblia diz que o amor lança fora todo o medo. Se você ama a Deus, se você ama o seu próximo, e o amor vai te fortalecer na fé e lança fora o medo. Então, o medo é uma arma do inimigo para tirar a sua fé. Mas se você tem amor e se sente amado pelo Pai, amado por Deus, você pode combater essa arma. Espírito de culpa. Esse é pesado, porque quem é que fica sentado no seu ouvido e falando, você não merece, olha o que você fez, quem você pensa que é na fila do pão, para Deus se preocupar. O Deus agora está preocupado com a guerra lá da Ucrânia e dos russos, e com você ele não quer nem saber, porque o seu problema é pequeno. Gente, ele é seu pai, e ele é onipresente, ele é onipotente. Tira toda a sua culpa. Se Deus, Jesus fala que todos os pecados confessados e arrependidos, ele lança no mar do esquecimento. Quer dizer, se você se arrependeu da sua culpa e pediu perdão, o próprio Deus não lembra, porque você tem que ficar carregando o peso da sua culpa. Quando você carrega o peso da sua culpa, a sua fé vai embora. Porque você acha que você perde a identidade, você esquece quem você é. Se Jesus morreu na cruz e derramou aquele sangue para livrar você de todos os pecados, de todas as culpas, por que você vai ficar carregando ainda? É tudo uma questão de identidade. Outra arma é o espírito de inferioridade. Eu sou um acidente genético. Eu sou uma casualidade. Eu vou falar para você, você não é um número de RG.
Você não é um peso a mais no universo, você é um ser que antes de você, a sua mãe saber que você tá que ela estava grávida, Deus já sabia seu nome e já tinha um projeto para você. Então você não é inferior. Jesus morreu por você. Deus apostou a vida do filho dele em você. Você tem valor para o coração do Pai. Quem é mãe sabe tudo que você é capaz de fazer por um filho. Tudo que você é capaz. E Deus fala que o amor dele ainda é maior do que o amor de uma mãe. Ele fala, mesmo que uma mãe se esqueça do seu filho de peito, eu jamais me esquecerei de você. Então, tire esse espírito de inferioridade fora, porque você tem valor. Quem não tem valor é aquele que saiu do céu em rebelião e foi expulso. E Deus criou você para sentar no colo dele. Ele quer pegar você no colo, dar um beijinho na sua testa e falar, essa é minha filha amada, descansa aí que a sua barra eu resolvo. Então, o que você tem que decorar? O que você tem que ter na sua mente? O que é fé? É a confiança daquele que fez e ele vai fazer. É aquele que é poderoso para fazer. Se ele já fez, ele é poderoso para continuar fazendo. E ele é fiel para cumprir a palavra dele. Isso depende de Deus, não depende de você. Deus é Deus, você crendo ou não. Deus é Deus, você acreditando que ele é capaz de fazer ou não. Deus te ama, você amando ele ou não. A única pessoa que pode tirar você, como é que é? O que pode nos afastar do amor de Deus? Eu amo esse texto que Paulo fala. Ser altura, profundidade, aí ele começa a descrever todas as coisas que podem nos afastar do amor de Deus. Nada. A única coisa, Jesus diz, todo aquele que vem em mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Então ele está falando para você agora, você só sai se você quiser. E eu te pergunto, você quer sair? Você quer porque no meio do desespero, no meio do problema, você acha que talvez você esteja sozinho, você tem coragem de continuar seguindo sozinho? Eu não tenho, isso é só para corajoso, gente. Ter coragem de ir onde o Espírito Santo não entra, ter coragem de falar para Deus, olha, isso aqui não, você não se mete, que eu vou resolver sozinho. Você tem coragem de fazer isso? Eu não tenho. Eu não tenho, eu fico com o salmista que diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e tudo mais ele fará. Então, se a sua fé está fraca, se a sua fé está vacilante, volta a lembrar, como o profeta diz, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Sabe quando que Jeremias escreveu isso? No livro de Lamentações. Ele tem um livro só de reclamação. Mano do céu, você acredita? O profeta escreveu um livro só de queixa. E ainda chama Lamentações de Jeremias. E depois ele fala, eu não quero trazer à memória as coisas ruins do passado, eu quero trazer à memória o que me dá esperança. O que é que nos dá esperança hoje? Está tendo a guerra lá? Ok, Deus cuida de mim. Minha vida pessoal está um caos. Jesus morreu na cruz para que eu tenha vida em abundância. Então alguma coisa vai sair daí. Então esse é um princípio da segurança do crente, que você sabe que você pode passar. Quando Paulo fala, tudo posso naquele que me fortalece, não é síndrome de Superman, é saber, eu posso passar por qualquer barra, porque Cristo vai me fortalecer, eu vou sair dessa. Eu vou escrever uma mensagem sobre isso, porque até copiei aqui uma frase que eu ouvi que eu achei bárbaro. Fase não é o fim. Fase é uma época, é um processo que você está passando, mas não é o fim. Eu não sei qual é a fase que você está passando, mas entrega o seu dia ao Senhor e confia, e Ele vai fazer. E se você tiver problema para lembrar, lembra tudo que Ele já fez na sua vida. Ah, mas na minha vida Ele nunca fez nada. Ok, fez, mas tudo bem, você não consegue ver. Olha o que Deus fez na minha vida, o que Deus fez na vida da Cleide, o que Deus fez na vida do seu vizinho, porque Deus não faz acepção de pessoas. O que Ele fez por você, Ele é capaz de fazer de novo. Então, a fé não é você acreditar que você vai ganhar na loteria. A fé você não faz. A fé é a certeza, a convicção do que você ainda não está vendo, mas você sabe que vai vir. Então, isso é a segurança. É o ponto de você sentar no meio de uma tempestade e descansar. Chegar à noite e falar, Deus, deitar sua cabeça no travesseiro. Essa é demais para mim. Resolve para mim, porque eu não dou conta. Isso é segurança. É a certeza de ter a vida em abundância, mesmo no meio do problema. Jesus disse, não prometeu para você o evangelho do tudo bem.
Evangelho da Macioca, se alguém está te vendendo esse evangelho, cai fora, porque isso não existe. Esse não existe. Ninguém prometeu que você não ia ter problema. Jesus mesmo diz, no mundo tereis aflições. Só que o grande barato que ele fala depois é o quê? Vírgula. Mas tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo. Isso quer dizer o quê? Estou contigo e não abro. Não importa o problema que você vai ter, eu estou contigo, você não está sozinho. E eu venci até a morte. É esse Cristo que nós confiamos. É esse Cristo que nós sabemos que está regendo o mundo. É o amor de Cristo que cuida de mim, que foi buscar onde eu estava, tá? Me limpou, me deu banho, me limpou, me purificou, me santificou e me trouxe para o colo dele. Esse é Deus que eu sirvo. E a minha fé é nesse Deus que não vai me deixar esmorecer, porque ele prometeu e ele é fiel para cumprir. E agora, 1 de João 5, 14 e 15, eu quero que esse seja o texto para nós meditarmos durante toda a semana. E esta é a confiança que temos para com ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E sabemos que ele nos ouve quando pedimos, estamos certos que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Confessa as suas culpas. Limpa o canudinho. Eu tive que entrar no grupo para explicar a história do canudinho para uma menina que ela pegou o bonde andando, ela entrou depois, ela não sabia qual era a história do canudinho. É o canal de comunicação que você tem com Deus. Limpa esse canal e conversa com ele todos os dias. Entrega sua vida a Jesus todos os dias. Senhor, toma minha vida, me dê sabedoria. E chega de noite e fala, esse problema é grande demais, papai, eu vou dormir porque eu sei que você vai resolver. E Deus vai pegar você no colo, te abraçar essa semana e falar, filha, dá um beijinho na sua cabeça, fazer cafunézinho. Você está entre os meus braços, pode deixar que eu vou resolver. Dorme em paz. E é isso que eu desejo para você na sua luta dessa semana. Eu não sei qual é a sua luta, eu sei qual é a minha. E eu pergunto, você tem coragem de entregar o teu caminho ao Senhor? Confiar nele e saber que ele vai fazer tudo? Para de ajudar Deus, para de racionalizar soluções, porque aquele que é capaz de mover o sobrenatural, em todas as vezes que ele já fez na sua vida, ele vai fazer de novo. E eu digo de novo, se você chegar na beirada do mar e o mar não abrir, você vai andar em cima das águas, ele vai dar um jeito. E que você tenha uma semana mega abençoada e que a sua fé seja fortalecida. O princípio de hoje foi o princípio da segurança. Segurança é o quê? Que eu não vou ter problema? Não. É que eu vou passar pelo problema. Então, como é que é? A fase não define o fim. Tenha isso, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. E tudo mais ele fará. Amém.